A respeito dessa disciplina, no caso específico, eu uso o livro do Chiavenato, Introdução à Teoria Geral da Administração. É a 7ª edição. É um livro de 2003. É um livro já com um bom tempo, né? Já tem aí seus 17 anos, mas ele é um livro muito bom. De modo geral, né? Ele é muito bom. E eu gosto dele porque ele segue uma ordem cronológica, mais ou menos cronológica, então ele vai mostrando mais facilmente para estudar, né, a evolução das abordagens da administração. Quando a gente está estudando as abordagens, não significa assim, acabou uma, começa a outra. Na verdade, existe um período de transição, né, em que você começa a perceber mudanças já apontando para uma outra abordagem. Então a gente tem que entender isso aí, não é uma ruptura, mas são mudanças que ocorrem de uma abordagem para outra. Nós vimos na nossa revisão então a abordagem, algumas questões, só lembrando, né, a respeito da visão da administração de forma bastante rápida, e vimos a abordagem clássica, a humanística, e falamos um pouquinho da abordagem neoclássica, né. E hoje a gente vai dar continuidade a um assunto novo, que é a abordagem estruturalista. Essa abordagem eu gosto particularmente, eu gosto bastante dela. São assuntos interessantes e são assuntos que você consegue ver muito bem na prática, né? Com a nossa experiência de trabalho, assim, você começa a observar de forma muito clara. Por isso que é interessante, né? Por isso que é importante a gente estudar as abordagens da administração, porque uma das habilidades do administrador, né, o livro inclusive traz no começo, é importante o administrador ficar atento a 3 habilidades. A habilidade técnica, que é você saber fazer uma tarefa. Então, a habilidade técnica se refere a conhecimentos técnicos, né? Então, mexer no computador, saber... Mexer não, né? A gente fala mexer, mas assim, saber utilizar o computador, editar um texto, fazer uma formatação, criar uma apresentação de slides, saber utilizar e criar e manusear umas planilhas, né? Saber fazer uma pesquisa na internet, entre outras coisas. Isso é um exemplo de conhecimento técnico que as pessoas precisam ter. Então, o administrador precisa ter esse tipo de conhecimento técnico, esse é um exemplo. Outra habilidade importante dele é a habilidade pessoal, dele lidar com as pessoas, né? Extremamente importante que o gestor ele tenha essas características de se relacionar bem com pessoas, saber lidar com conflitos, entre outros. E a outra habilidade é a habilidade do conhecimento, que é justamente isso que a gente aprofunda aqui nesse tipo de disciplina, que é você saber de onde vêm as coisas e entender, porque eles ajudam bastante a entender algumas questões. Bom, essa abordagem estruturalista, ela acaba se dividindo, né, em 2 partes, né? Ela tem a teoria da burocracia, né, que dá ênfase na estrutura, e ela tem a teoria estruturalista, que é ênfase não só na estrutura, mas pessoas e o ambiente. A gente vai ver melhor elas a partir de agora. Vamos falar então a questão a respeito do modelo burocrático, né, da organização. A partir da década de 1940, né, alguns estudiosos da área de administração foram influenciados por alguns pensadores, entre eles o Max Weber, que influenciou eles com relação à questão da teoria da burocracia na administração, né? E por que é importante essa questão dessa influência, né? Não só influenciado por ele, mas a própria teoria clássica e a teoria das relações humanas, elas não eram completas, elas precisavam preencher algumas lacunas, né? Houve também a necessidade de um modelo de organização racional, né, que envolvia outras variáveis que até então não havia sido incorporado nas abordagens anteriores.
E é claro que o tamanho crescente, né, e a complexidade das organizações, empresas de modo geral, pedia novas formas de se lidar, né? A burocracia é uma forma de organização humana que se baseia na racionalidade, ou seja, na adequação dos meios aos objetivos, aos fins pretendidos. Quais são essas características da burocracia? A primeira característica da burocracia é o caráter legal das normas e regulamentos. Caráter legal das normas e regulamentos, tá? Vou fazer um vídeo com slides colocando isso para vocês. A burocracia é uma organização legada por normas e regulamentos que define antecipadamente como a organização burocrática deverá funcionar. Então essa característica quer dizer o seguinte: você conhece de antemão as regras do jogo, as regras, por exemplo, você tem o estatuto de uma empresa, né? Como que funciona a empresa, quais são os cargos, as tarefas. Tudo isso é um exemplo da questão burocrática, né? As leis de um país, a Constituição, né? Um caráter legal também, um exemplo interessante. O segundo ponto, além desse caráter legal das normas e regulamentos, é o caráter formal das comunicações. Bom, as regras, decisões e ações administrativas são formuladas e registradas por escrito. Daí o caráter formal da burocracia. Todas as ações e procedimentos, eles são feitos para proporcionar comprovação e documentação adequada. A burocracia é uma estrutura social formalmente organizada. Significa o seguinte: tudo tem que ser registrado dentro da burocracia. Tudo. Então, embora, por exemplo, no ambiente de trabalho, a gente utilize o WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta de comunicação bastante ágil, né? Bastante prática, sim. E ela tem uma questão de que ela não é uma ferramenta oficial, mas ela registra algumas coisas. Mas quando você fala em caráter formal, é porque no WhatsApp você usa um canal de comunicação informal e utiliza linguagens informais na comunicação. Você utiliza stickers, figurinhas e tudo mais. Mas quando a gente fala do caráter formal das comunicações, eu estou falando de um e-mail. Por isso que quando nós estamos diante de uma situação que a gente fala que é alguma coisa muito burocrática, uma das situações que mais levanta isso é justamente esse caráter formal das comunicações, né? Por quê? Porque você precisa comprovar alguma coisa, então você precisa de um comprovante de endereço, você precisa de uma cópia de um documento, tudo tem que ser comprovado, né? E por que a burocracia funciona assim? Porque se precisar tirar alguma dúvida, verificar alguma coisa, você sabe, você pega aquela documentação, né? E verifica aquilo, tá? O terceiro ponto, a terceira característica da burocracia, né, é o caráter racional e divisão do trabalho. A divisão do trabalho é uma questão de racionalidade. Cada participante vai ter um cargo específico, com funções específicas, tarefas específicas, né, em uma esfera de competência e responsabilidade. Então, esse caráter racional e divisão do trabalho, o que significa isso, né? Qual que é esse aspecto burocrático? É que cada um tem uma função a ser realizada dentro dessa empresa. Então, o cargo tem a descrição do cargo. O seu cargo é esse, quais são as funções do seu cargo, quais são as tarefas que você precisa fazer. E por que isso é importante, pessoal? A divisão do trabalho. Porque em termos de burocracia, cada um sabe o que tem que ser feito no seu trabalho. Você não fica assim perdido. Por quê? Porque se você entrou para aquele cargo, você já sabe quais são as tarefas atribuídas àquele cargo. E também você sabe quais são as responsabilidades. Se acontece algum problema, você consegue identificar de quem que é a responsabilidade para você, né, resolver a questão. O quarto aspecto, né, da burocracia
é impessoalidade nas relações. Isso é importante, né? A distribuição das atividades é feita de forma impessoal, né? As pessoas, elas vêm e vão, os cargos e funções permanecem ao longo do tempo. A impessoalidade é importante porque assim, isso também é uma questão um pouco teórica, porque na prática não é sempre assim que funciona, tá? Então, se você precisa de uma pessoa para tomar conta do estoque, o correto é que a empresa selecione dentre os seus funcionários ou fora a pessoa mais adequada para realizar aquela tarefa, né? Se a pessoa contrata errado ou não, isso é outro assunto, né? Isso tem a ver com seleção de funcionário e tudo mais. Mas eu estou falando que a impessoalidade tem que pesar nesse momento. Você tem que procurar, de forma racional, selecionar a pessoa mais adequada para aquele trabalho. Mas não é isso que acontece na prática, nas organizações, né? De modo geral. Por quê? Porque pesa-se muito a questão da parcialidade, da amizade, né? Isso aí a gente sabe que ocorre. Então você acaba indicando uma pessoa, mesmo que ela não seja mais competente para assumir a vaga, ela tem a indicação de alguém que a conhece. Então essa impessoalidade é o quarto aspecto da burocracia. O quinto aspecto da burocracia, são 10, tá? É a hierarquia da autoridade. Que cada cargo inferior ele deve estar sob o controle de e a supervisão de um cargo superior. Nenhum cargo pode ficar sem supervisão ou controle, né? A autoridade é inerente ao cargo e não ao indivíduo que desempenha o seu papel oficial. Então, a hierarquia da autoridade, esse ponto da burocracia é o seguinte: todo mundo tem que ter uma fiscalização e um chefe, né? A gente tem uma hierarquia a ser cumprida, né? E essa questão dessa autoridade, a autoridade não é da pessoa, a autoridade é do cargo que ela ocupa. E é importante lembrar que quando a gente está falando de hierarquia da autoridade, que todo mundo tem um chefe, quem que é o chefe do presidente de uma empresa, por exemplo? O chefe de um presidente, a gente tem um conselho, geralmente, né? As grandes empresas, ela tem um conselho, que é um órgão de staff, é um órgão de apoio, que ele serve ali para cobrar do presidente, né? Tanto que esses conselhos empresariais, eles podem trocar presidentes da empresa e tudo mais, eles têm várias funções ali. A sexta característica da burocracia são rotinas e procedimentos padronizados, né? O ocupante de um cargo, ele não faz o que ele deseja, mas o que a burocracia impõe que ele faça. Então, ele tem que seguir as rotinas. As atividades de cada cargo são desempenhadas segundo padrões definidos, né? Que, claro, tem que estar relacionado com os objetivos da organização. Então, os padrões facilitam a avaliação do desempenho também de cada participante. Uma coisa que é muito pouco observado, você vai ver isso mais nas grandes empresas, é justamente uma espécie de um treinamento e suporte que eles dão para os seus funcionários. É muito complicado quando você chega e você se sente perdido, porque não tem um manual te ensinando como proceder, né? Em caso de dúvida, você poderia consultar o manual, né? Mas como ele não existe, você fica perdido e tem que sair perguntando para os colegas ou pesquisando por aí fora. Geralmente a gente fica perdido mesmo na dependência de alguém nos ensinar. A sétima característica da burocracia está relacionada à competência técnica e meritocracia, que volta um pouco na questão da impessoalidade, só que aqui é mais específico, né? A burocracia é uma organização na qual a escolha das pessoas é baseada no mérito, competência técnica e não preferências pessoais, né? Esses critérios são universais e levam em conta a competência, né?
a capacidade da pessoa em relação ao cargo. É por isso que essa questão, por exemplo, por que existe exames, concursos, testes, né, e tudo mais? É porque eles procuram avaliar a pessoa com o melhor desempenho. Então vamos dar continuidade aqui no oitavo ponto, né, o oitavo aspecto e característica da burocracia, é a especialização da administração. Os administradores da burocracia não são seus donos. Os administradores de determinada organização têm que ser as pessoas mais adequadas para o cargo. É isso que quer dizer a especialização da administração. Você vai entregar a gestão da organização para a pessoa mais especializada naquele tipo de treinamento. Que no caso nosso a gente está falando de gestão de negócios, né, de empresas e tal. Essa especialização da administração é nesse sentido. A penúltima característica, né, é a profissionalização dos participantes. A burocracia é uma organização que se caracteriza pela profissionalização dos seus participantes. Então, cada funcionário da burocracia ele é um profissional porque, primeiro, ele tem que se especializar na sua atividade, né? Então, isso leva ele a um treinamento. Então, o participante de uma organização burocrática, ele acaba se especializando em algumas atividades referentes ao seu cargo. E ele coloca aqui vários outros pontos, né? Mas como são muitos, eu resolvi destacar esse que é o mais importante. E a última característica da burocracia é a completa previsibilidade do funcionamento. A consequência desejada da burocracia é a previsibilidade do comportamento dos seus membros. Então, todos os funcionários deverão comportar-se de acordo com as normas e regulamentos da organização. Você não entra e faz o que você quiser, né? A fim de que se atinja o máximo de eficiência possível e evite qualquer tipo de problema. Então, dentro de uma organização burocrática, há uma certa previsibilidade de funcionamento. A burocracia ela mantém um pouco uma certa estabilidade para a organização porque ela dita as regras dentro da organização.